Olá pessoal, hoje nós vamos falar dos 20 códigos da prosperidade cósmica. Eu abri essa live do completo nada porque eu senti de fato no meu coração da gente conversar um pouquinho dos códigos que nós carregamos dentro de nós. É isso mesmo que você está ouvindo. Nós temos 20 códigos dentro de gente, 20 energias que estão ali para contribuir com a nossa energia, a nossa frequência, o nosso transbordar da nossa prosperidade, da nossa essência divina, que é a abundância. E a gente não usa, a gente não ativa eles. A maioria deles estão, inclusive, adormecidos. E nós precisamos o quê? Sacudir essa energia. Quanto mais a gente sacode essa energia, quanto mais a gente ativa essa energia, mais a gente desperta a nossa essência, mais a gente transborda a nossa autenticidade. E foi por isso que eu resolvi abrir essa live, para a gente conversar um pouquinho. Eu também trouxe o tarô, porque eu sinto da gente tirar também uma energia do tarô. E eu tenho alguns convites para fazer para vocês. Primeiramente, dizer que no dia 28 de novembro, você que tá aí querendo começar 2025 com o pé direito, ativando esses 20 códigos, que eu vou falar já já o que são esses 20 códigos da prosperidade, para começar 2025 com o pé direito, a tua oportunidade chegou. No dia 28 vai começar um grupo de 26 dias ativando a prosperidade cósmica. Serão 26 dias onde nós iremos ativar os 20 códigos da prosperidade, mais 6 dias para a gente poder também internalizar tudo isso, entender tudo isso com base na nossa energia. Sim, se você ainda não fez o teu mapa galáctico, se você já fez e quer ativar mais essa energia, a oportunidade chegou. E eu gosto sempre de dizer que todos nós carregamos a energia arquetípica. Essa energia, ela tá no inconsciente coletivo. E esses 20 códigos da prosperidade, eles são arquétipos. E esses arquétipos é o que faz com que a gente possa transbordar cada vez mais em essência, sendo quem nós viemos a ser no mundo. É quando a gente realmente olha para a nossa energia, a gente olha para tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós, para a gente poder transbordar. E a maioria das pessoas, elas seguem fórmulas prontas. A maioria das pessoas, elas estão aqui para poder seguir a manada. E quanto mais a gente vai contra essa manada, mais a gente desperta a nossa autenticidade. Ontem eu fiz um post que tá rendendo, inclusive, falando que quanto mais a gente desperta a nossa energia de sermos nós, mais a gente transborda a energia da prosperidade. Porque a prosperidade, ela é uma frequência. E não tem como a gente ser próspero se a gente ainda está tentando nos encaixar em caixinhas, em padrões que estão dizendo que a sociedade está ditando. Quanto mais a gente ativa realmente quem nós somos, quem nós viemos a ser nesse mundo, mais a gente transborda tudo isso. E ultimamente eu tenho escutado muito das pessoas: nossa, Bia, eu queria ser igual você. Você abre uma live do nada, quando a sua live já tá acontecendo, do nada você tem uma ideia, você já tá colocando em prática. Tudo isso é porque eu tenho sido cada vez mais eu em essência, e as pessoas, elas percebem quando a gente tá vibrando na nossa essência, na nossa verdade. Eu tive uma conversa na quinta-feira com uma pessoa daqui do digital, e ele falou uma coisa que virou a minha chave. Do tipo, olha para tudo que tu carrega dentro de você, coloca essa energia em movimento. E ele é do mesmo Kim que eu, por incrível que pareça, sincronicidades. E naquele momento que ele falou, coloca a tua energia em movimento, que as coisas elas vão movimentar, eu falei, sim, não é que faz sentido? Eu comecei a olhar para o meu mapa da alma, meu mapa galáctico, e eu comecei a observar que, de fato, eu tenho energias como a própria energia da serpente, que todos nós carregamos, esses 20 selos do Tzolk'in, que são arquétipos. E quanto mais eu transbordava essa energia e olhava para aquilo ali que estava bloqueado, que a serpente, ela fala sobre energia vital, e a energia vital é que nos possibilita criar tudo aquilo que nós viemos criar no mundo.
Se a gente fica com essa energia na sombra, nós ficamos no modo sobrevivência. E se nós ficamos no modo sobrevivência, as coisas elas não acontecem como nós gostaríamos. A gente não consegue criar tudo aquilo que de fato nós viemos criar no mundo. E é por isso que eu comecei a olhar para o meu mapa e falei assim, mas não é que faz sentido tudo isso? E quanto mais eu desbravava tudo aquilo, mais eu entendia que eu carregava todas essas forças dentro de mim. E principalmente, cada uma dessas forças, ela também está conectada com um elemento específico. Ela tem uma potência. Então, se a gente pensar, nós temos 5 elementos. Nós temos a água, o fogo, o éter, a terra e o ar. Todos nós carregamos esses 5 elementos. O éter, ele é a junção desses outros 4 elementos. Cada um desses elementos também faz parte de nós. E quanto mais a gente transborda essa energia, quanto mais a gente ativa esses 20 códigos que estão ali dispostos nesses 5 elementos da natureza, mais a gente ativa a nossa prosperidade. E é o que eu sempre falo, quanto mais a gente olha para dentro de nós, quanto mais a gente entende que cada um desses códigos, eles já fazem parte do nosso corpo. Vou dar um exemplo. Cada um dos nossos dedos, das mãos, dos pés, eles possuem a energia de um código específico. Cada um das nossas articulações, elas possuem uma energia dos 13 tons que a gente tem dentro do Tzolk'in. Todas as vezes que eu falo, entramos numa onda encantada, é um período de 13 dias. Cada um desses 13 dias, ele tem um tom específico. E cada um desses tons, ele está disponível, ele está disposto nas nossas articulações. E quanto mais a gente entende que tudo isso já está no nosso corpo, o nosso corpo ele é perfeito. E quanto mais a gente ativa isso dentro de nós, mais isso transborda fora, porque a vida é o que? Um reflexo, é um espelho. E nessa energia da vida ser um espelho, é que a gente começa a realmente transbordar tudo que nós viemos a ser no mundo, a transbordar a nossa essência, a transbordar a nossa autenticidade. E a maioria das pessoas ainda está o quê? No estado de dormência, no estado de repetição, de piloto automático. Elas acham que o corpo físico está separado do emocional, que está separado do campo mental, que está separado do campo energético, e não tá. Tá tudo integrado. É tudo, como dizem, né? É tudo farinha do mesmo saco, tá tudo junto. Quanto mais a gente é inteiro, quanto mais a gente transborda tudo isso, mais a gente vê a mudança. Hoje, aqui em 139, tormenta solar. A tormenta, ela fala sobre transformação, na energia positiva dela, né? na energia da luz, onde a gente se impulsiona. Ela fala sobre transformação, ela é uma catalisadora de energia, ela tem energia para dar, vender e distribuir. E quanto mais essa tormenta ela vai se transformando, mais ela acessa a criatividade, a energia da inovação. No polo oposto, a gente tem a sombra da tormenta, que é a resistência à mudança. Se a gente resiste à mudança, o que a gente vai viver? O caos constante. É um ciclo repetitivo. Entra no caos, sai do caos, entra no caos, sai do caos. E fica assim o tempo inteiro, a gente não consegue cortar esse loop. E tudo isso é também emocional. Muitas vezes a gente fica ali apegada a essa energia de ficar movimentando demais o nosso campo da mente, vamos fazer, vamos dar-lhe, e a gente esquece das emoções. E as nossas emoções, elas estão ali para que a gente possa ir lapidando e transbordando e modificando e fazendo com que elas fluam. Se a gente resiste às mudanças, a gente está negando a vida. A gente está bloqueando as nossas emoções. E o dia de hoje, ele carrega essa energia de nós intencionarmos essas transformações, de intencionarmos essas fluidezes de energias, de emoções, para que a gente possa acessar a energia de vida, a energia de criação, a energia da inspiração. E foi por conta disso que eu falei assim, cara, eu preciso trazer algo para as pessoas que elas possam entender que elas têm esses 20 códigos dentro delas, que elas podem ativar esses 20 códigos dentro delas. Se a gente pensar, amanhã a gente tem a energia do Sol planetário. O tom planetário, ele fala o quê? Fala sobre manifestação. E quando a gente olha para dentro de nós, o Sol, ele é a energia de vida, a energia do fogo, é a energia da iluminação. Agora, se a gente está num polo oposto, que a maioria das pessoas estão, da energia do Sol, o que a gente tem? A gente tem falta de vitalidade, a gente fica ali meio borocochô, a gente fica desesperançoso da vida, a gente muitas vezes fica na racionalidade, e esse excesso de racionalidade impede a gente de acessar um lado mais sutil da gente.
Então, quando a gente começa a ativar esses 20 códigos que tem dentro da gente, que fazem parte de nós, fazem parte do nosso DNA, a gente começa a despertar um novo eu. A gente começa a despertar a nossa autenticidade, a gente começa a transbordar tudo que nós viemos a ser no mundo. E esse é o ponto, a gente começar a transbordar tudo que nós viemos a ser no mundo. Nós temos habilidades, nós temos dons, nós temos talentos específicos e a maioria das pessoas não utilizam de todos os talentos, de todos os dons. Tem gente que nem utiliza de nenhum deles. A maioria das pessoas que estão ali se destacando, a maioria das pessoas que estão ali crescendo, o que elas têm? Elas têm a ativação dessas energias. Elas sabem lidar muito bem com o lado luz e o lado sombra. Elas sabem observar. Autoconhecimento é a autoobservação mais prática. Se você não pratica a autoobservação, tu não tá vivendo o autoconhecimento. Tu tá só absorvendo coisa e vai absorvendo. Chega um ponto que o teu cérebro ele dá aquele bum e tu trava. E quanto mais tu trava, menos tu vive quem você realmente é em essência. Menos tu caminha no caminho da tua realização. O dia de hoje é um dia para a gente realizar tudo aquilo que nós viemos realizar, desde que a gente transmute e traga as mudanças para a nossa vida. Quanto mais a gente resiste às mudanças, mais a gente fica no caos. Ontem eu fiz um podcast, tá lá no YouTube, tá lá no Spotify, depois dá uma olhadinha, que diz o seguinte: o caos, ele é a ordem por decifrar. Só que a maioria das pessoas, elas preferem continuar no caos do que decifrar a ordem. Essa ordem, ela é interna. E a maioria das pessoas acreditam que as mudanças, elas têm que vir de fora para dentro. Porque as mudanças que vêm de dentro para fora, elas são mais lentas. É um processo. E as pessoas, elas não têm paciência com processos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Há 2 anos, eu tenho passado por processos intensos de transformações e mudanças. Desde que eu pedi conta da CLT em fevereiro de 2022, eu comecei a vivenciar momentos extremamente desafiadores na minha vida. 2022 foi um ano que eu achei que eu estava abalando e, de repente, eu simplesmente travei. Eu fiquei praticamente 2022 inteiro sem faturar com o meu trabalho. 2023 eu comecei a caminhar, quando eu pensei que eu estava caminhando, eu voltei para o mesmo looping, até que chegou um ponto que eu falei assim, chega! Acabou essa palhaçada. Foi quando eu conheci, inclusive, a lei do tempo. Foi quando eu comecei a me conectar com os meus códigos da prosperidade. Você tem os seus. Você tem alguns que são dominantes, mas você tem os 20, porém você tem alguns que são mais dominantes do que os outros. Esses dominantes, eles são 17. Geralmente, né? Vamos colocar em média aí 15, porque 17. E se a gente for parar para analisar todos esses códigos que você carrega dentro de você, quando você ganha conhecimento, quando você entende mais sobre eles, quando você ativa eles, mais você se alinha a quem você veio a ser. Mais você transborda a tua autenticidade, mais você se alinha ao teu caminho de realização, mais você para de seguir a manada. Por quê? Porque nós estamos o tempo inteiro seguindo a manada. Em 2022, em 2023, eu coloquei o post que eu fiz ontem no Instagram. Eu coloquei uma versão minha de 2022 e uma versão minha do ano passado, final do ano passado, porque esse ano, já mais na energia desse ano. E eu vou ser honesto pra vocês. Eu olho pra Bia de 2022 e eu agradeço ela. Ela tava lá tentando se encaixar em uma caixinha que não fazia sentido pra ela, tirando fotos de braço cruzado, não podendo sorrir, eram tantas coisinhas. Eu estava passando por alguns processos, sendo acompanhado por algumas pessoas, e eram tantas coisinhas que me limitavam de ser eu. Eu sou essa pessoa que fala de 1000 coisas ao mesmo tempo, eu sou multipotencial. E foi quando eu entendi a minha multipotencialidade que eu comecei a despertar. Que eu comecei a falar assim, mas pra que eu quero tentar me encaixar numa caixinha? Essa coisa de marketing digital que fala que tu tem que ter um nicho específico. E aqui eu nem vou entrar no meio da questão de marketing digital porque nem é o meu domínio. Mas se a gente for parar para analisar, quanto mais a gente segue padrões, quanto mais a gente tá ali dentro dessas caixinhas que a sociedade coloca pra gente, mais a gente se trava. E é o que eu vejo na maioria das pessoas. As pessoas falam assim, nossa, Bia, eu te admiro demais porque você faz uma live com tranquilidade. Gente, eu simplesmente tô nem aí. Eu entro e faço e falo o que eu preciso falar. Eu falo o que a minha egrégora quer falar. Eu tô, desde o meio desse ano, vivendo alguns processos de cura e de transformações gigantes.
Eu tô fazendo algumas liberações energéticas desde o meio do ano. E eu tive a confirmação hoje que eu consegui retirar uma energia que eu tinha que estava realmente muito presa dentro de mim, que me impedia, inclusive, de acessar com mais clareza a minha energia da intuição, dos meus guias, dos meus mentores. E quando eu acordei hoje de manhã, que eu tive essa clareza o processo se encerrou, eu falei, valeu a pena esses quase 6 meses que eu tô vivendo de transformações, de limpezas, de reprogramações que eu tô fazendo comigo mesma, e banimentos que eu tô fazendo, e eu tô realmente imersa em mim. Eu tô ali despertando cada um dos meus códigos, eu tô despertando cada uma das minhas energias. E foi por isso que eu criei o grupo de 26 dias, que começa no dia 28 de novembro, onde nós vamos transbordar todas essas ativações, esses 20 códigos da prosperidade que todos nós carregamos dentro de nós. Sim, todos nós temos esses 20 códigos dentro da gente. O que nós vamos fazer é reconhecer essa energia desses 20 códigos da prosperidade. É reconhecer que nós temos todas essas 20 energias e começar a transbordar, a despertar tudo isso. Então, se você que está aqui me assistindo quer fazer parte desses 26 dias, vai começar no dia 28, Onda Encantada da Semente, extremamente próspera, energia de florescimento, florescer tudo aquilo que você é em essência. E se você está querendo viver tudo isso, a gente vai do dia 28 até o dia 23 de dezembro. A gente vai passar a energia do solstício para quem está aqui no hemisfério sul, e do solstício de verão e do solstício de inverno para quem está no hemisfério norte, para ativar essas energias e transbordar. Começar literalmente 2025 com o pé direito, mais confiante, mais segura, ativando realmente quem você é, se alinhando à tua própria energia, manifestando a tua potência magnética que está dentro de você. A gente não transborda tudo aquilo que nós somos porque a gente não se conhece. E se a gente começasse a olhar tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, a gente começaria a entender que, de fato, as coisas elas acontecem. Então, se você quer participar, para você que está aqui assistindo a live no Instagram, depois me manda, tem o link da bio também, ou me manda lá no direct que a gente conversa. Bia, quero participar do grupo, e a gente conversa, eu te mando ali a fichazinha de inscrição, o valor ele está extremamente simbólico. Para quem está na Europa, também tem possibilidade de pagar pelo PayPal, é super tranquilo. Para quem está assistindo essa live no YouTube, eu vou deixar o link do formulário de inscrição também, para que você possa acessar e você possa se inscrever nessa jornada desses 26 dias, que eu tenho certeza que vai ativar muita coisa dentro de você. E eu tô preparando algo incrível. Ontem eu deitei pra dormir e eu vou ser muito honesta pra vocês. A minha mente estava fervilhando e eu comecei a anotar um monte de coisa no bloco de notas que tava vindo, que tava chegando, e quanto mais eu fechava o olho, mais vinha coisas. Eu precisava abrir o olho, pegar o celular, pegar o bloco de notas e escrever, porque de fato as coisas elas vão vindo quando realmente é pra ser. Eu sempre falo que quando é pra ser a minha egrégora, ela vai me dando passo a passo do que eu preciso fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fechava o olho, eles me davam passo a passo, eu abria o olho, escrevia no bloco de notas. Achava que eu ia dormir, eles me vinham com mais uma coisa. E quanto mais vem esse passo a passo, mais eu tenho certeza que isso vai transformar a vida de inúmeras pessoas. E eu sempre falo que eu faço as coisas são pra mim. Então eu estou ativando os meus códigos da prosperidade, eu estou convidando você a também ativar os seus códigos. E é nessa energia que nós vamos transformar a nossa vida e fazer de 2025 um ano incrível. Inclusive, olha aqui a carta que saiu, não sei se vai dar para vocês verem. A carta de Nós Somos o Mundo, 10 de ouros, é uma energia de prosperidade, é uma energia da gente unir todas as nossas forças para sermos nós em essência. E eu tô com um tarô aqui, tarô do Osho, gosto muito desse tarô. E eu senti de trazer ele antes de abrir a live, porque eu sinto que tem alguma mensagem que vai sair pra gente e que vai transformar a nossa vida. E aí, olha que coisa. Nós temos aqui, no fundo do deck, a energia dos sonhos. E eu te pergunto, você tá vivendo os teus sonhos? Você tá vivendo realmente toda a tua potência? Você está disposta a sonhar tudo aquilo que você... a realizar tudo aquilo que você sonha? Eu sempre digo que tudo aquilo que nós sonhamos já existe. E realmente já existe.
Ele está em uma outra linha de tempo, uma outra realidade que nós precisamos apenas acessar aquela frequência. Os nossos sonhos são frequências. E quando a gente desperta essas frequências, a gente desperta tudo aquilo que nós viemos a ser, tudo aquilo que nós viemos vivenciar. E a carta que saiu foi a carta do Avarento. Não sei se vai dar para vocês verem. É uma mulher que ela tem ali um monte de riquezas, ela tem um monte de coisas dentro dela e ela não quer compartilhar isso com o mundo. E quanto mais a gente guarda para nós toda a nossa potência, quanto mais a gente guarda tudo aquilo que nós temos para transbordar com o mundo, mais a gente vai demorando de viver os nossos sonhos, mais a gente vai não vivenciando e não transbordando, não conectando outras pessoas. Eu não tenho como conectar todo mundo do mundo. Então, quanto mais eu posso despertar pessoas que estão também para servir, eu sempre falo, as pessoas que fazem mapa comigo, elas têm um potencial de servir a vida, elas estão ali de fato para poder transbordar tudo aquilo que elas são. Quanto mais a gente desperta tudo isso, mais a gente vai compartilhando com as outras pessoas, mais a gente vai transbordando com as outras pessoas. Quanto mais você desperta os seus próprios códigos da prosperidade, mais tu sai dessa energia aqui de guardar tudo para si e mais você transborda. Tem pessoas precisando de você, da tua voz, da tua energia, da tua inspiração, de todas as potências, dons e habilidades que você carrega e que às vezes eu não carrego. Eu tenho uma facilidade, uma habilidade muito grande com comunicação. Tem pessoas que não vão ter essa energia e tá tudo bem, tá tudo certo. Tem pessoas que vão ter uma energia muito mais de acolhimento. E às vezes é essa energia de acolhimento que a pessoa precisa nesse momento. E se você não transborda tudo isso, se você não transborda os seus dons e talentos, se você não ativa os seus códigos da prosperidade, sabe o que acontece? Vai ter pessoas que vão ficar ali, vamos dizer assim, repetindo um looping, presas ali num limbo, porque tá faltando a tua energia. Então, quanto mais a gente desperta os nossos códigos, esses 20 códigos que nós carregamos dentro da gente, mais a gente também desperta a nossa potência magnética. E é nessa energia que eu quero deixar vocês. Porque quem quer fazer parte desses 26 dias, me manda mensagem no direct. Porque quem vai assistir do YouTube, eu vou deixar o link de inscrição, tá? Na bio ali, na descriçãozinha do vídeo, para que você possa acessar. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu estou extremamente empolgada, porque as coisas elas estão acontecendo, elas estão chegando de uma forma muito incrível. E quando vem passo a passo, é um combinado que eu tenho com a minha egrégora. Quando é para ser, eles me trazem passo a passo do que eu preciso fazer. E eu já tenho passo a passo de tudo. Só precisa começar o grupo. Então, já temos pessoas, inclusive, inscritas. Eu te espero a fazer parte desses 26 dias ativando a prosperidade cósmica. Seus 20 selos que fazem parte dos 20 selos do tarô, os 20 códigos que você carrega dentro de você, do tarô não, perdão, do Tzolk'in, que vai fazer com que você desperte toda a tua potência, todos os teus dons, todos os teus talentos, todas as tuas habilidades únicas que te tornam autênticas. E eu espero que você possa estar comigo. Eu pretendo começar a fazer lives diárias também, para a gente poder conversar sobre todas as energias que nós carregamos dentro da gente, eu contar um pouquinho também das minhas energias, para você ir entendendo como é que funciona. E eu te vejo na próxima live, que eu espero começar aí na segunda-feira. E te aguardo no grupo dos 26 dias também. E mais uma vez, em Lakesh, eu sou um outro você.